Olá a todos, curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades a respeito de drenagem urbana, e o tema desta aula é Regulação para Controle de Impactos. Eu sou o professor Dr. Demetrios Jung Gonzalez, e dentro desse tema de regulação, especialmente baseado na Lei Federal de Saneamento, a Lei 11.445 de 2007, que traz lá no artigo 22 quais são os objetivos da regulação. E os objetivos da regulação, conforme a lei federal, e obviamente ela foi modificada posteriormente pela Lei Federal 14.026 de 2020, é estabelecer padrões e normas para a prestação e expansão da qualidade dos serviços, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviço, nos planos municipais e prestação regionalizada de saneamento básico, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos de eficiência e eficácia dos serviços que permitam compartilhamento de ganho de produtividade com os usuários. Obviamente, todos os objetivos da regulação são baseados em diretrizes gerais, normas, em que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, ela deve nos definir quais são essas normas, né, umas normas gerais, diretrizes gerais, e nós, obviamente, dentro de cada realidade de cada um dos estados, dos municípios, devemos adaptar essas nossas normas para termos esses objetivos contemplados no nosso município. Além disso, né, a lei federal traz no artigo 23 que o regulador, né, observadas as normas da ANA, vai editar normas relativas às dimensões técnica, econômica, social da prestação de serviços, que devem abranger, no mínimo, todos estes aspectos. Né? E esses aspectos eu trago principalmente na questão de drenagem urbana a necessidade tanto de regime, estrutura e níveis tarifários, bem como prazos de fixação, reajuste e revisão, monitoramento de custos, avaliação e eficiência dos serviços prestados, padrões de atendimento ao público, mecanismos de participação e informação, medidas de segurança, de contingência, de emergência, procedimentos de fiscalização e diretrizes daí mais focada em prestação de água e esgoto. Mas efetivamente a agência reguladora, o regulador, ele deve trazer essas normas, né, deve estudar no mínimo esses 14 aspectos, e esses 14 aspectos devem estar em normas, 1, 2, 3, 4, em cada agência reguladora. As normas podem ser distintas no Rio Grande do Sul e em São Paulo? Sim, certamente serão distintas, mas elas vão seguir um mínimo de um padrão estabelecido pela própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E dentro da drenagem urbana, a Lei Federal 11.445 traz lá no artigo 3º-D, né, considera-se o serviço público de manejo de águas pluviais urbanas os constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana, transporte de águas pluviais urbanas, detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazão de cheias e tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. Pode observar que toda essa redação foi dada pela Lei 14.026 de 2020 e define muito claro, né, serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas, e obviamente uma ou mais dessas atividades é o grande problema que nós temos nas cidades, né? Praticamente todas têm mais de uma dessas atividades. E o que é o regulador? Né? Quem é o regulador? Né? Tem diversas figurinhas que representam o regulador, né? Mas eu trago aqui a figurinha da AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, em que ela deixa muito claro, né, o regulador, o prestador, que no caso aqui seria a Sanepar, né, aqui é uma prestação de água e esgoto, o usuário, e tendo essa correlação, né, esse triângulo entre participação de prefeituras, governo estadual, órgãos de controle. Já eu gosto de uma figurinha que é o titular numa ponta,
o prestador de serviço na outra ponta, o usuário na outra ponta e a agência reguladora no meio disso tudo, trazendo esse equilíbrio. É isso em relação ao saneamento e não é muito diferente em relação aos outros setores, né? Tipo energia, telefonia, todas as outras. E também a Gersa traz uma outra figurinha, né, dizendo que, obviamente, o regulador tem que ter autonomia, independência e utilizar as medidas de controle social, né? O que é controle social? Consulta pública, audiência pública, tomada de subsídios, e ter objetividade. O regulador tem que ser objetivo, tem que ser transparente, tem que trazer as orientações, as prevenções, imparcial, né, equidistante, ser isonômico, e aí com isso ele consegue fazer a busca final, que é a busca pelo interesse público. Existem diversas formas de avaliar o regulador, mas na prática o regulador é aquele ente equidistante em que eu não puxo para nenhum dos lados, eu estou ali no meio ajudando e justamente no final o objetivo é ter um equilíbrio, né, entre todas as ações, seja entre o titular, e aqui o titular é o prefeito, né, ou o consórcio de municípios, seja a população como um todo, né, que a gente chama no saneamento de usuário, mas seria a comunidade, né, a população em geral, e o prestador de serviço. E no caso aqui de drenagem, o prestador de serviço geralmente é a Secretaria de Obras, são poucos os municípios que têm um órgão responsável somente pela prestação de drenagem urbana. E o regulador tem umas atividades mínimas, né? A lei já chama as atividades que ele deve fazer ali, né? Tem que fazer aquelas normas a respeito das 14 itens, mas o regulador, né? E aí eu trago a GESAN do Rio Grande do Sul, que adota as seguintes atividades mínimas, né? Especialmente em relação à drenagem urbana. A fiscalização, né? E aí a fiscalização tanto micro, macro drenagem, sistema de proteção contra cheias, e a Gisela traz isso muito forte, a separação entre macrodrenagem e sistema de proteção contra cheias, né, porque às vezes a gente confunde, se esquece do sistema de proteção contra cheias na macrodrenagem. A normatização, que é criar normas, regulamentos, contratos, as técnicas, instruções, prazos de substituição, penalizações. A precificação, que é definir o preço, tarifas, taxas, preços públicos, reajustes e revisões. O atendimento, que é a ouvidoria, né? Toda agência reguladora tem um canal de ouvidoria. O canal de ouvidoria é a segunda instância de reclamação, né? Tu vai lá, reclamou no teu prestador de serviço, não te atendeu, vai para a ouvidoria da agência reguladora, e a ouvidoria não é só um canal de reclamação, mas também um canal para expor, né? São poucas as pessoas que sabem, por exemplo, que existe regulação de saneamento. Regulação de drenagem menos ainda, porque, por exemplo, só tem 5 agências no Brasil que regulam drenagem, né, enquanto que outras ainda estão se estruturando, ainda é muito novo, né, e isso havendo mais de 100 agências reguladoras de saneamento como um todo. Então há uma necessidade da ouvidoria também ir lá e explicar para a população, olha, você sabia que existe uma agência reguladora? E esse é o papel da ouvidoria como um canal de controle social também. A GESAN, né, e aí por que eu trago essa figura? Porque a GESAN ela regula 108 municípios em saneamento, mas somente 5 municípios em drenagem urbana. Então a gente observa que ainda mesmo as agências que regulam o saneamento como um todo, né, ela tem 108 municípios em água e esgoto, mas só tem 5 em drenagem. Né? Ainda é uma regulação muito difícil de se fazer. E por que ela não ocorre, essa regulação? É porque geralmente não há um prestador definido, né? Esse prestador, por não haver essa definição desse prestador, os prefeitos, não, mas não precisa, está funcionando, está indo. Né? Diante da catástrofe de 2024, se observou que há uma necessidade cada vez maior de ter o regulador e também ter o planejamento dessas ações de drenagem urbana. Deixa a bibliografia. Muito obrigado, até a próxima aula.